Realmente é muito desafiador quando a gente está sofrendo com uma situação da nossa vida e mudar o sentimento em relação a essa situação para realmente fazer uma transformação nessa situação, nessa área da nossa vida. Eu sei e é normal para todo mundo até entender no nível do sentimento o conceito teórico da lei da causa e efeito ou da lei da semeadura. E não tem jeito. Nós precisamos adquirir ou fazer ou nos tornar mestres nesta área, nessa ciência, porque sim, é uma ciência. Recentemente eu vi uma entrevista em que a Rhonda Byrne, a escritora do Segredo, do livro O Segredo, falou sobre os momentos em que a humanidade tem um despertar espiritual ou despertar da verdade, da grande verdade. E acontece sempre como ondas, em épocas em que a humanidade se desperta para isso, para entender como funciona a realidade, e ela mesma falou que nós estamos nesse momento em que a humanidade está despertando para entender como funciona a realidade. Mais uma vez, é claro, e não existe outro conhecimento, outra ciência para descrever como funciona a realidade. A ciência é simples de entender, mas pode ser difícil viver na prática pelo atual momento da humanidade, por entender que a felicidade está no efeito, mas na realidade a felicidade é a causa que produz o efeito. Ou seja, quando a humanidade começa a projetar a felicidade nos resultados, nos objetivos, ela perde totalmente o seu poder criativo para realizar esses objetivos. Porque o poder criativo é a própria felicidade do humano, do ser humano. Então, o sentimento de felicidade, de alegria, ele não vem depois de alcançar, mas ele é o poder da própria pessoa para criar o objetivo, aquilo que ela quer alcançar. Jesus usou a metáfora da lei da semeadura, né, de plantar para colher depois, da semente sendo plantada para dar a luz, né, ou dar o fruto que a gente quer, que é a conquista, que é a realização que a gente quer para a nossa vida. Mas cientificamente nós podemos falar que é eletromagnetismo. E o desafio é entender esse conceito, que o eletromagnetismo diz que pelo pensamento nós decidimos aquilo que nós queremos, que é a semente. E pelo sentimento, que é o magnetismo, nós damos a luz a essa transformação, àquilo que nós queremos para a nossa vida. E esse é o eletromagnetismo, pensamento e o sentimento. Teoricamente é simples de entender e é até muito fácil produzir os pensamentos daquilo que nós queremos. A maior dificuldade está em ter o sentimento e manter o sentimento, que é justamente essa energia feminina, do sagrado feminino, em que envolve aquela ideia que a gente pensou e mantém essa ideia no coração, para produzir o sentimento de gratidão, de felicidade, de alegria, como se aquele objetivo já tivesse acontecido, exatamente como Jesus ensinou. Tudo aquilo que você pedir, determinar, creia que já recebeu, que já realizou, e assim será feito, e assim será concedido. Então, independente da mudança que a gente queira fazer na nossa vida, ou quais áreas nós queremos mudar ou transformar na nossa vida, o mapa vai ser sempre o mesmo. A solução vai ser sempre a mesma: eletromagnetismo. Causa e efeito, mas entendendo que isso acontece no plano mental. Não é você fazer alguma coisa no reino físico ou nas suas atitudes. Não, isso já é uma consequência da sua emoção, do seu sentimento. A real causa e efeito, ou lei da semeadura, é você entender que com o seu pensamento você dá a ideia, você dá a origem. E o seu sentimento é o magnetismo que faz tudo ser atraído para você, ou faz com que você consiga colocar o foco nas coisas que estão já chegando para você, nas oportunidades, nas portas sendo abertas, que estão chegando para você todo santo dia, mas que você não está conseguindo perceber por estar magnetizado em outra coisa, em outra solução, ou em outra energia, ou outra emoção. Então, para a maioria das pessoas, o que é mais difícil é realmente conseguir mudar o sentimento em relação a uma área, enquanto essa área ainda não modifica, porque está
totalmente apegado com emoções negativas e querendo a mudança nessa área. Mas a emoção negativa é exatamente aquilo que está impedindo da pessoa perceber a mudança e se conectar nas coisas e fazer as coisas que vai trazer a mudança para aquela área da vida dela. E a única forma de a gente realmente mudar o sentimento antes da situação mudar, antes daquela área realmente mudar, é seguindo esses 3 passos. E não tem como fugir disso. O primeiro passo é: não minta contra a verdade. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Pare de fingir que você não está sentindo aquilo que você está sentindo. E como você faz isso? A partir de hoje ou de amanhã, coloque o seu despertador meia hora, 1 hora mais cedo das suas atividades e se concentre em mudar o sentimento. É realmente uma oração de gratidão ou meditação para que você sinta que a transformação já aconteceu. E nesse exercício de mudança de sentimento, você vai realmente produzir e levantar dali, daquele momento, daquele exercício, somente quando você estiver já se sentindo melhor. Você vai provocar, no começo do seu dia, um sentimento positivo em relação àquela área que você quer mudar na sua vida. E realmente imaginar, colocar a sua imaginação para funcionar, para você sentir como você vai se sentir quando realmente aquela área, aquela transformação, aquela mudança naquela área da sua vida ocorrer. Esse é o primeiro passo, o exercício para mudar o sentimento em relação àquela área. Transforme o seu sentimento, usando mesmo a imaginação. Se divirta nesse processo e não falhe. Faça isso todos os santos dias, para que você consiga ver, consiga notar, sentir a mudança do seu sentimento no decorrer do seu dia. E é isso que vai transformar a sua realidade. O segundo passo é: comece a mudar o seu entorno em relação às pessoas que você convive, nas coisas que você vê, os programas que você assiste, as redes sociais que você consome, para que todas elas, todas as informações sejam congruente, seja de acordo com a mudança que você realmente quer para a sua vida. Se cerque de pessoa, e aí vale a esposa, o marido, a sua família, que te apoie nessa mudança, na mudança que você quer para a sua vida, na sua saúde, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira. E essas pessoas vão te apoiar para que você se sinta cada vez melhor nesse processo de mudança. Nas redes sociais, exclua redes sociais negativas com palavras contrárias, redes sociais que falam pejorativamente da política e te mantém num estado de dependência do fator externo, da política ou de um terceiro, de uma terceira pessoa, e coloque e deixe e siga apenas pessoas e informações que vão te apoiar nessa mudança que você quer fazer na sua vida. Esse é o segundo passo, cercar o seu entorno com informações congruentes, de acordo com essa nova personalidade, essa mudança que você quer nessas áreas da sua vida. E o terceiro passo é a repetição. Repita. Repita, repita e repita. Não fale um dia. Coloque no seu celular um lembrete para você não esquecer e já acordar e já fazer o exercício de mudança de sentimento. E essa repetição com certeza vai produzir essa melhora e essa mudança nessas áreas da sua vida. Repita, repita e repita, até conseguir, porque na hora que você perceber que a vida não acontece de fora para dentro, e realmente esse é o poder que nós temos para criar aquilo que nós queremos para a nossa vida, as coisas agradáveis, as coisas que nos deixam feliz, você não vai mais querer parar com esse exercício de imaginação e de mudança de sentimento de acordo com aquilo que você quer realizar na sua vida. E o foco é realmente se divertir com esse exercício, como uma criança mesmo, imaginando como vai ser quando essa mudança acontecer, como vai ser quando você tiver com essa saúde melhorada, como será quando você tiver com a vida financeira, com aquele ganho que você quer por mês ou por ano? Como será quando você já tiver com esse relacionamento saudável, amoroso, que você
tanto sonha. Imagine-se como você estará, onde você estará, com quem você estará e sinta realmente até começar a chorar de alegria. E quanto mais você vai fazendo isso, mais vai ser forte esse sentimento. E um dia após o outro vai ser mais fácil você sentir essa emoção, esse sentimento, antes da real transformação no mundo físico. A nossa mente, ela é poderosíssima, realmente muito poderosa. Você pode estar cercado de pessoas e se sentir sozinho. Eu passei por isso quando tive depressão profunda. Realmente eu estava cercado de pessoas, familiares e amigos, mas me sentia sozinho. E você pode estar sozinho, sem ninguém ao seu redor e se sentir totalmente preenchido, totalmente cheio da própria vida, se sentindo suficiente. E tudo isso, todos os estilos de vida, acontece aqui na mente. O que nós vemos ao nosso redor são apenas espelhos, reflexos ou frutos daquilo que nós criamos, plantamos na nossa mente e sentimos lá no passado, ontem, antes de ontem, no ano passado. Então é só uma projeção daquilo que nós fabricamos aqui na nossa mente. A real mudança e a real vida acontece aqui dentro. Nós podemos literalmente criar um inferno aqui dentro da nossa mente ou um paraíso. A escolha sempre foi e sempre continuará sendo nossa. O que a gente precisa é parar com as distrações, nos afastar de informações contrárias a isso, porque realmente o que mais tem é opiniões contrárias a esse estilo de vida, a ciência da verdade, em que tudo o que acontece ao nosso exterior acontece porque nós criamos na nossa mente e se conectar cada vez mais com essa informação. E essa é a libertação, e essa é a verdade que liberta, que foi ensinado por Jesus e por muitos outros mestres espirituais que passaram aqui na Terra. E o que a gente está fazendo agora, nesse momento da humanidade, é novamente colocando em prática e procurando sentir para perceber que a vida continua acontecendo segundo aquilo que nós plantamos e guardamos com o sentimento aqui dentro da nossa mente. Nós produzimos a nossa realidade. A nossa vida é feita pela nossa mente. E esse é o objetivo aqui do canal, desse vídeo, e eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender esses 3 passos simples que, se você colocar em prática, você vai começar a perceber realmente que a lei da atração sempre funcionou na sua vida. O que você não tinha, talvez, era a clareza e, por isso, começava a atrair coisas no automático e coisas desagradáveis para você. Só que agora, com essa clareza, você vai ter esse discernimento para atrair, para criar para você somente aquilo que é agradável, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.